Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira. Olha que maravilha, né? Sexta-feira e dia de ficar em casa. Que legal, não é? Mas vamos lá, fazendo mais uma aulinha. Não é dia de ficar em casa, tem gente que está num consultório médico, olha só. Mas é isso aí. É necessário, né? Às vezes é necessário. Semana que vem eu também preciso voltar, retornar ao médico. É, Hoje eu vou corrigir a atividade suplementar com vocês. Lá já vou compartilhar ali o livro. E se vocês já estiverem com atividade suplementar, é o capítulo 8 da atividade suplementar. 9. Amanda não está. Amanda não, a Radassa não está com o livro. Não tem nem como, né, Radassa? Exatamente. Então já vou compartilhar com vocês aqui e nós já vamos começar a correção. Capítulo 8, cidades mais sustentáveis. Acredito que já estejam com o livro. Qualquer coisa, vocês podem escrever que eu vejo ali. Aqui. Eu acredito, assim, me parece que eu corrigi esse capítulo, ou eu preciso ir para o capítulo 9. Então, se vocês estiverem com atividade suplementar ali, já me deem um alô, me avisem se eu acredito que eu tenha corrigido, mas eu vou revê-lo, correto? Capítulo 8, cidades mais sustentáveis. Em decorrência do crescente número de automóveis, surge a necessidade de promover a discussão e a conscientização sobre o assunto de meios de transportes alternativos aos veículos movidos por combustíveis fósseis, aliada à constatação de crescente uso da bicicleta, não somente para atividade de esporte e lazer, mas como meio de se locomover ao trabalho e à escola, por exemplo, de maneira eficiente, saudável e sustentável. Ok, tudo bem, sem problemas, Radassa. Você vai ler a seguir uma carta aberta enviada ao então futuro secretário de Transportes de São Paulo, elaborada com a participação de associados da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, questionando posicionamentos assumidos pelo novo secretário e colocando-se à disposição para dialogar sobre as políticas de mobilidade urbana da capital. O texto é curto, então eu vou ler aqui com vocês, rapidinho. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Aí, isso. Carta aberta ao secretário de Transportes e Mobilidade de São Paulo. Prezado futuro secretário de Transportes e Mobilidade de São Paulo, Sérgio Aveleda. Somos pelo menos 500 mil ciclistas urbanos na cidade de São Paulo, dentre os quais você também figura. O desenvolvimento urbano poderá caminhar para cenários excludentes, aprofundando ainda mais as desigualdades em nossa cidade. Afinal, a mobilidade impacta e é impactada diretamente pelas políticas urbanas de desenvolvimento territorial, como de habitação, de uso e ocupação do solo, de inclusão social e de direitos humanos. As políticas devem ter como norte uma cidade mais democrática, inclusiva e diversa, mesmo que avancemos em quilômetros de ciclovias e de calçadas. Por exemplo, é necessário que todas as ações estejam alinhadas a essas premissas. Atualmente, muito nos preocupa a declaração feita pelo futuro secretário durante o anúncio de seu nome para a pasta na última quinta-feira, 17 de novembro. Na ocasião, foi feita a afirmação de que não há relação entre o aumento de velocidade e segurança viária. Por fim, viemos reafirmar nossa disposição como associação para dialogar e seguir construindo os processos participativos e decisórios dentro de uma visão que fortalece as instituições e coloca a sociedade civil a cada dia com mais protagonismo e influência nas decisões políticas.
Estaremos, portanto, atentos e vigilantes pelos próximos 4 anos. Dessa forma, nos colocamos à disposição do futuro secretário e de sua equipe para iniciarmos esse diálogo imediatamente, apresentando o histórico da ciclomobilidade na cidade, as demandas mais urgentes e as estratégias de médio e longo prazo para as políticas cicloviárias em São Paulo. E a Ciclocidade, então, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Ali eles estão reivindicando melhores condições para poderem andar de bicicleta, certo? Mesmo sendo São Paulo uma cidade tão grande, o fluxo de carros intenso, então por isso a necessidade dessa ciclovias, ok? Então ali nós vamos agora à correção do capítulo 8. A carta aberta é um gênero textual de caráter argumentativo e persuasivo, que objetiva expor uma ideia de interesse coletivo, pode ter um destinatário amplo ou específico. Então, ali na carta aberta, em estudo, quem são o remetente e o destinatário. Então, se vocês observarem ali, o remetente é a ciclocidade, né? Que ali é a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. E o destinatário, ali o destinatário é o então futuro secretário de Transportes e Mobilidade de São Paulo, Sérgio Aveleda. Certo? Fiquem tranquilos que depois eu disponibilizo o gabarito para vocês. Na letra B, normalmente o gênero textual carta aberta circula em meios de comunicação como jornais e revistas impressos ou digitais. Em que meio a carta aberta foi publicada? Ela foi publicada na internet, né? Pelo portal Mobilize Brasil. Está lá no finalzinho do texto, está mostrando o portal por onde foi enviada essa carta. Correto? Agora aqui na número 2, a carta aberta tem objetivos próprios do gênero, tais como apresentar, informar, alertar, reivindicar e defender uma postura ideológica diante de algum fato, argumentando sobre ele. Os assuntos mais abordados nesse gênero são relacionados a algum problema, alguma demanda da comunidade, apoio a uma causa e etc. E costumam ser apresentados na introdução do texto. Considerando isso, responda aos itens. Qual é o objetivo da carta em estudo? O objetivo ali é questionar posicionamentos assumidos pelo novo secretário e colocar-se à disposição para dialogar sobre as políticas de mobilidade urbana da capital, certo? Agora aqui na letra B, no desenvolvimento do texto, a ciclocidade apresenta argumentos com os quais fundamenta suas reivindicações. No segundo parágrafo do texto, que argumento é usado na defesa da ideia de que o desenvolvimento urbano nesta futura gestão poderá caminhar para cenários excludentes? Então ali o argumento de que a mobilidade impacta e é impactada, né, diretamente pelas políticas urbanas de desenvolvimento, correto? E aqui na letra B, Não, desculpa, gente, deixa eu ver. E aqui, continuando na letra B, o segundo pontinho aqui. Isso. Em que fundamento o autor se baseia para sustentar esse argumento? Ele se baseia nas políticas de habitação, de uso e ocupação do solo, de inclusão social e de direitos humanos, correto? Agora aqui na letra C, a carta aberta é um meio é um dos meios pelos quais o cidadão, individualmente, em grupo ou alguma classe específica, pode participar politicamente requerendo a resolução de problemas de interesse coletivo. Transcreva, que nós precisamos copiar, né? Transcreva a passagem que se confirma esse interesse de participação política dos interessados na causa.
Então, ali no texto fala, dessa forma, nos colocamos à disposição do futuro secretário e sua equipe para iniciarmos esse diálogo imediatamente, correto? Essa parte do texto ali que responde a essa questão. Agora, esse outro pontinho aqui, que recado de alerta aos governantes envolvidos ficou explícito na conclusão? Eles dizem ali, estaremos, portanto, atentos e vigilantes pelos próximos 4 anos, correto? Agora vamos para a página 16, ali da atividade suplementar, o exercício número 3. A carta abrange, a carta aberta foge à estrutura tradicional das cartas em geral, as quais apresentam local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Reveja a carta em estudo e responda ao que se pede. Identifique que elementos coincidem com as das cartas tradicionais. Nessa carta, ela não apresenta local e data, mas ela apresenta um vocativo, que é a quem você está se direcionando, ok? Ela apresenta o corpo do texto. Ela não tem uma despedida, mas ela tem uma assinatura no final, que é da ciclicidade, correto? Então, ela tem ali a vocativo, corpo do texto e assinatura. Aqui na letra B, para toda carta, independentemente do gênero, supõe-se um tempo quando ela foi escrita em um local de origem. Considerando que a carta aberta, como já foi dito, normalmente é veiculada nos meios de comunicação de maneira geral, levante hipóteses. Quais seriam as determinações de local e data da carta aberta em estudo? Se ali está na cidade de São Paulo, então é São Paulo, 25 de novembro de 2016, que é a data que aparece ali na carta, correto? Agora aqui no exercício número 4, só voltando aqui, São Paulo, 25 de novembro de 2016. No penúltimo parágrafo, o autor prepara o leitor para a conclusão da carta. Como foi visto nesse processo conclusivo, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução. Por fim, viemos reafirmar nossa disposição como associação para dialogar e seguir construindo os processos participativos e decisórios dentro de uma visão que fortalece as instituições e coloca a sociedade civil a cada dia com mais protagonismo e influência nas decisões políticas. Que expressão foi usada para indicar ao leitor o início desse processo conclusivo? Foi esse termo aqui, por fim, correto? Por fim. Nesse parágrafo, o autor coloca a sociedade civil como protagonista das decisões políticas. Como ocorre, nesse caso, a ação do protagonista? É dialogando, participando, decidindo e assim fortalecendo as instituições, correto? Ele fala ali no texto, nesse parágrafo, é dialogando, participando, decidindo e fortalecendo as instituições. Agora aqui na letra C, considerando que o problema de mobilidade urbana é um desafio das grandes cidades, que atitude você, como cidadão responsável pelo ambiente em que habita, pode adotar ou sugerir para contribuir com o processo de mudança para um trânsito alternativo? Você, o que você diria? Qual é a sua opinião? O que você acha que precisaria melhorar? O que poderia ser feito, né, para se conseguir andar de bicicleta aqui na nossa cidade? Então, podem colocar a opinião de vocês ali. Correto? Agora, aqui no exercício número 5, analise as orações a seguir. Chovia mansamente, o amor anoitecia em teu olhar. Naquela semana, minha irmã amanheceu doente e existiam pessoas contra mim. Agora, eu tenho que vir aqui nessa. Pode-se dizer que há sujeito em todas as orações,
Na 1, 2 e 4, 2, 3 e 4, ou apenas em 1 e 2? Então, aqui na letra C, apenas 2, 3 e 4 há sujeito nessas orações que nós acabamos de ler. Explique de que forma os verbos das frases 1, 2 e 3 são empregados. De que forma que são empregados? Os verbos das orações 2 e 3 são empregados no sentido conotativo, então ali eles estão apresentando sujeito. O verbo da frase 1, ele é empregado no sentido denotativo, né? Por isso é impessoal e não apresenta sujeito. Correto, gente? Sentido conotativo e sentido denotativo, sentido próprio e sentido figurado. Correto? Denotativo e isso, muito bem, já lembraram. Agora aqui na número 6, identifique e classifique o sujeito das orações a seguir. Todos se saíram bem no teste. O sujeito dessa oração é todos e é um sujeito simples, correto? Agora aqui a letra B. Em vez de discutir, optou por ficar no quarto. Optou, quem optou? Ele ou ela. Então ali é um sujeito oculto, ele ou ela. Quem optou? Ele ou ela, certo? Sujeito oculto. Letra C, o garoto tem aulas de educação física uma vez por semana. O garoto é o sujeito da oração e ele é um sujeito simples porque eles apresentam apenas um núcleo, correto? Agora aqui, as frases a seguir serão exploradas nas questões 7 e 8. Movimentos em todo o Brasil conseguem que importantes cartões postais sejam iluminados em azul. Pela primeira vez na história do país, eventos são realizados para celebrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Aqui está pedindo para você identificar os sujeitos dos períodos das duas orações ali. Então, nessa primeira, movimentos em todo o Brasil conseguem que importantes cartões postais sejam iluminados em azul. O sujeito ali é movimentos, ok? Movimentos é o sujeito do verbo conseguem, na oração 1, certo? Importantes cartões postais, sujeito do verbo sejam iluminados. Importantes cartões postais, porque aqui nós temos duas orações, temos um período composto, então aqui importantes cartões postais é o sujeito dessa locução, desse verbo aqui, ó, sejam iluminados, correto? Agora aqui na número 2. Pela primeira vez na história do país, eventos são realizados para celebrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. O que são realizados para celebrar? Eventos. Então, o sujeito dessa oração aqui é eventos da forma verbal, da locução verbal aqui, são dois verbos juntos, são realizados, correto? O sujeito é apenas eventos. Ok? Agora aqui na número 8. Segundo a gramática normativa, como se classificam os sujeitos dessas orações? Tanto na primeira oração, que temos dois sujeitos, que é movimentos, e depois importantes cartões postais, e depois eventos, todos eles são sujeitos simples, porque eles apresentam apenas um núcleo, correto? Todos eles são sujeitos simples. Correto, gente? Vamos agora aqui para número 9. A propósito do trecho que segue, aponte a resposta correta na questão. O idealismo envolve a imaginação entusiasta que se adianta à realidade na busca da perfeição. O sujeito de envolve é entusiasta, o idealismo, imaginação, a imaginação entusiasta. O que envolve a imaginação? O idealismo. Então, o idealismo é o sujeito desse verbo envolve, certo? Aí nós temos um pontinho aqui. Qual é o sujeito do verbo adiantar? Tem uma linha ali para vocês completarem, tá?
Qual é o sujeito do verbo adiantar? Então, aqui, ó, adianta. O pronome relativo que nós temos aqui, o pronome relativo que está separando uma oração da outra, ok? O termo a qual ele está se referindo é a imaginação entusiasta, correto? Então, ali, nós temos aqui como sujeito desse verbo adianta, né? Antes vem o pronome relativo que refere-se à imaginação entusiasta. Então, ali nós temos o sujeito ali do verbo adiantar, certo? Ok. Não sei se eu estou indo muito rápido, se vocês estão conseguindo me compreender, eu acredito que sim. É tudo revisão daquilo que nós já estudamos. Meu Deus do céu, deixa eu ver se tem aqui uma outra página. Vamos ali para a página 18, que temos ali o exercício número 10. Só um minutinho. Exercício número 10. As palavras a seguir foram extraídas do texto lido. Elabore orações em que elas exerçam a função de núcleo do sujeito. Olha só, gente, temos aqui o verbo conhecer, primeiro, principais, seu e uma. Aqui vocês precisam formar orações em que essas palavras, que elas não funcionam como substantivos, mas tornando ela substantivada nessas orações, e elas precisam ser núcleo do sujeito, correto? Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos do verbo conhecer. Conhecer é crescer. Conhecer é crescer. O que é crescer? Conhecer. Conhecer se torna sujeito dessa oração, correto? Eu posso colocar o conhecer é crescer, certo? Primeiro, vários alunos chegaram cedo. Ponto final. O primeiro foi João. Quem que foi João? O primeiro. O primeiro está como sujeito dessa oração, correto? Então, ali um período formado por duas orações, mas separado por ponto final, porque precisa saber ali do contexto, né? Quem é o primeiro. Por isso foi escrito assim. Agora ali a terceira, ela vem com a palavra principais e ela precisa vir como núcleo do sujeito. Todos os conteúdos serão avaliados, mas os principais estão abordados nos exercícios. O que estão abordados nos exercícios? Os principais. Se você puder escrever ali, alguém que está levantando a mãozinha e puder escrever ali para mim. Eu já respondo. Aluno que levantou a mão pode escrever ali no bate-papo. E eu já vou responder para vocês, galera. Sim? Então vamos continuar ali. Então aqui, principais. Todos os conteúdos serão avaliados, vírgula, mas os principais estão abordados nos exercícios. Os principais ali está funcionando como sujeito da locução verbal, estão abordados, correto? Então, ali ele exerce a função de sujeito dentro de um período composto, certo? Temos duas orações e ele é sujeito do segundo verbo ali, da locução verbal, estão abordados, ok? Agora aqui, seu, ele precisa ser núcleo do sujeito de uma oração. Olha só, eu coloquei assim, este livro é meu.
ponto final, outra oração. O seu está sobre a mesa. O que está sobre a mesa? O seu. Se você colocar apenas seu separado de um contexto, não dá para você saber exatamente, porque os pronomes, eles sempre vão estar referindo-se a um termo que foi dito antes. Ou a função do pronome é substituir ou acompanhar um substantivo. Então, se você não colocar dentro de um contexto, ele não terá uma significação, certo? Fica difícil para você entender. Então, ali, eu coloquei assim, este livro é meu. O seu, este livro é meu, ponto final, outra oração na sequência. O seu está sobre a mesa. O seu o quê? O seu livro. Porque ali, se você colocar o seu livro, o núcleo do sujeito será livro, correto? Então, tirando ali, ele fica subentendido ali, mas nós sabemos que seu refere-se a livro, correto? Então, este livro é meu, ponto final. O seu está sobre a mesa. Então, ali, seu funciona como núcleo do sujeito, ok? Agora, aqui com uma, certo? Ele pode ser numeral, pode ser um artigo indefinido. Comprei muitas maçãs, vírgula, mas uma estava estragada. O que estava estragada? Uma. Uma o quê que foi dito antes? Maçã. Correto? Então, aqui eu coloquei com período composto, porque ela precisa também de um contexto para poder referir-se a um termo que foi dito antes, para poder usar essas palavrinhas como núcleo do sujeito, correto? Então, ali, comprei muitas maçãs, vírgula, mas uma estava estragada, ok? Eu não sei se vocês conseguiram me entender. Eu só vou repetir novamente aqui as orações que eu coloquei. Do primeiro, conhecer é crescer. Segunda oração, vários alunos chegaram cedo. Ponto final. Na sequência, outra oração. O primeiro foi João. Da terceira oração, todos os conteúdos serão avaliados, mas os principais estão abordados nos exercícios. A quarta oração, este livro é meu, o seu está sobre a mesa. E a última aqui, comprei muitas maçãs, mas uma estava estragada. Correto? Eu não sei se vocês conseguiram me entender, se eu falei muito rápido, talvez, mas eu acredito que vocês tenham entendido, porque aqui tudo é revisão dos conteúdos que nós já estudamos. Correto, gente? Eu já vou agora interromper aqui o livro. E ali já temos já saiu do consultório, já está ali no carro, eu acredito. Muito bom. Gente, vocês conseguiram entender o conteúdo que foi corrigido ali? E já vou liberar aqui o microfone para vocês falarem comigo e qualquer coisa é só chamar, é só perguntar ali. Correto, gente?